Ela entrou no escritório apenas para pedir um aumento, achando que seria uma conversa rápida. Mas ele, um milionário de olhar frio e voz calculada, fez uma proposta que parou seu coração. Se você gosta de histórias de amor e romance, assista até o final. Se inscreva nesse canal e deixe seu comentário dizendo de onde você escuta. O barulho das impressoras e do ar-condicionado central do 42º andar da Torre Salvatore se misturava ao som abafado do trânsito paulistano lá embaixo. Eleonora Cruz ajustou os óculos de grau e verificou pela terceira vez se os relatórios estavam na ordem correta antes de bater na porta do escritório principal. 3 batidas suaves, como sempre. Aguardou os 2 segundos de praxe antes de ouvir a voz grave e controlada do outro lado. Entre. Aos 28 anos, Eleonora havia aperfeiçoado a arte de ser indispensável sem jamais ser inconveniente. 5 anos trabalhando como assistente pessoal de Enrico Salvatore lhe ensinaram que homens poderosos valorizam a previsibilidade acima de qualquer outra qualidade. Ela era pontual, discreta, eficiente. Suas roupas sempre em tons neutros, cabelos presos em um coque baixo, maquiagem sutil. Uma presença que inspirava confiança sem despertar curiosidade. Enrico não ergueu os olhos dos documentos quando ela entrou. Aos 35 anos, ele comandava um império tecnológico que seu pai construíra sobre os escombros de escândalos enterrados e fortunas questionáveis. A herança veio acompanhada de uma frieza que parecia gravada em seu DNA. Cabelos escuros sempre impecáveis, ternos sob medida que custavam mais que o salário anual da maioria das pessoas, e uma postura que irradiava autoridade, mesmo quando estava em silêncio. Os contratos da fusão com a Meridian estão prontos para sua revisão, disse Eleonora, colocando a pasta sobre a mesa de mogno. A reunião com os investidores japoneses foi reagendada para quinta-feira às 9, e o senhor tem jantar com o prefeito hoje às 8. Cancele o jantar, ele murmurou ainda focado nos papéis. E mude a reunião para terça. Já está cancelado e reagendado, ela respondeu sem hesitar. Foi então que ele finalmente olhou para ela. Um olhar que durou alguns segundos a mais do que o necessário, como se estivesse avaliando algo que não conseguia definir. Eleonora conhecia aquele olhar. Já o havia visto direcionado a contratos difíceis, a concorrentes problemáticos, a qualquer coisa que representasse um desafio não resolvido. Mais alguma coisa? Te perguntou ele, e havia algo diferente no tom, quase curioso. Na verdade, sim. Eleonora respirou fundo. Havia ensaiado aquele momento dezenas de vezes no espelho de casa, mas agora, diante dele, as palavras pareciam pesadas demais. Gostaria de agendar uma conversa particular sobre minha situação profissional. Enrico recostou na cadeira entrelaçando os dedos. O escritório ao redor deles era um monumento ao sucesso. Paredes de vidro com vista panorâmica para São Paulo, obras de arte que ela sabia custarem fortunas. Uma estante repleta de prêmios e reconhecimentos. Mas nada ali transmitia calor humano. Era belo e gélido como seu dono. Situação profissional, repetiu ele. Seja mais específica. A coragem que ela havia reunido durante semanas ameaçava desaparecer. Mas a imagem de sua irmã Sofia no hospital pálida e frágil, conectada a aparelhos que mantinham sua vida estável, enquanto uma doença degenerativa rara consumia seu corpo jovem, deu-lhe forças para continuar. Preciso de um reajuste salarial, significativo. As palavras saíram firmes, profissionais. Tenho uma situação familiar urgente que exige recursos maiores do que meu salário atual permite. Enrico a estudou em silêncio. Eleonora sentiu como se estivesse sendo dissecada, cada microexpressão analisada e catalogada. Ele tinha essa capacidade perturbadora de fazer as pessoas se sentirem completamente expostas, sem dizer uma única palavra. 5 anos trabalhando para mim, disse ele finalmente. Nunca pediu nada extra, nunca questionou horários, nunca falhou em uma tarefa, nunca trouxe problemas pessoais para dentro deste escritório. E agora, fez uma pausa calculada. Agora vem com situação familiar urgente. É sobre minha irmã, disse Eleonora.
e odiou como a voz tremeu levemente. Ela está doente, muito doente. O tratamento é caro e... Eu não pedi detalhes. Ele a interrompeu gelado. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de uma tensão que ela não conseguia decifrar. Henrico se levantou, caminhou até a janela panorâmica e ficou observando a cidade lá embaixo. De costas para ela parecia ainda mais imponente, uma silhueta recortada contra o céu cinzento de São Paulo. Você é boa no que faz, disse ele sem se virar. Excepcional, na verdade. Mas mercado de trabalho é isso. Oferta e demanda. Você quer mais dinheiro, precisa oferecer mais valor. Ofereço valor há 5 anos, ela retrucou, surpresa com a própria ousadia. Ele se virou lentamente e havia algo diferente em seus olhos. Algo que ela não conseguiu identificar, mas que fez seu estômago se contrair. Valor profissional, sim. Mas há outras formas de valor, não acha? A voz dele mantinha o mesmo tom neutro, mas as palavras carregavam um peso que fez o ar da sala parecer mais denso. Outras formas de demonstrar dedicação. Eleonora sentiu o sangue gelar. Não podia estar sugerindo o que parecia estar sugerindo. Não ali. Não daquela forma tão casual como se estivesse discutindo uma cláusula contratual. Senhor, Salvatore, pense no que acabei de dizer. Ele a interrompeu voltando para trás da mesa. E pense bem, porque oportunidades como esta não aparecem 2 vezes. Ela ficou parada ali, tentando processar o que havia acabado de acontecer. A sala luxuosa de repente parecia claustrofóbica, as paredes de vidro mais como uma prisão transparente do que uma vista privilegiada. Pode ir, disse ele, voltando sua atenção para os documentos como se nada tivesse acontecido. Eleonora saiu do escritório com as pernas trêmulas, fechou a porta atrás de si e se apoiou na parede do corredor. O coração batia tão forte que ela tinha certeza de que todos no andar podiam ouvi-lo. 5 anos trabalhando para aquele homem. 5 anos acreditando que havia construído uma relação profissional sólida, baseada em respeito mútuo, e agora descobria que ele a via como... o quê? Uma commodity? Algo que podia ser negociado. Voltou para sua mesa em estado de choque, tentando se concentrar nas tarefas do dia, mas as palavras dele ecoavam em sua mente como um mantra perturbador. Outras formas de valor. O que exatamente ele quis dizer com isso? E por que, apesar da indignação e do nojo que sentia, havia uma parte dela, uma parte pequena e envergonhada, que estava curiosa para saber até onde ele seria capaz de ir? Dia passou em uma névoa de relatórios e telefonemas, mas Eleonora mal conseguia se concentrar. Cada vez que Henrico saía do escritório e passava por sua mesa, ela sentia os olhos dele sobre ela, como se estivesse esperando uma resposta para uma pergunta que não havia sido feita diretamente. 3 dias se passaram em um silêncio tenso. Henrico não mencionou mais a conversa, mas havia uma mudança sutil em sua conduta. Os olhares duravam alguns segundos a mais. Ele encontrava desculpas para chamá-la ao escritório com mais frequência, e sempre que passava por sua mesa, diminuía o passo como se esperasse que ela dissesse algo. Eleonora tentava se manter profissional, mas a situação de Sofia pesava cada vez mais. As contas médicas se acumulavam, e o tratamento experimental que poderia salvar sua irmã custava uma quantia astronômica. Ela havia procurado empréstimos em 3 bancos diferentes, mas sua renda não justificava o valor necessário. O desespero começava a corroer sua determinação de manter a dignidade intacta. Na quinta-feira à noite, quando o escritório já estava quase vazio, Eleonora bateu novamente na porta de Henrico. Ele estava ao telefone, falando em inglês com investidores americanos, gesticulando com uma das mãos enquanto estudava gráficos na tela do computador. Fez um sinal para que ela esperasse e terminou a ligação alguns minutos depois. Trabalhando, até tarde de novo, comentou ele afrouxando a gravata. Era a primeira vez em 5 anos que ela o via em um momento minimamente descontraído. Preciso da sua resposta, disse ela diretamente, sem rodeios. Henrico sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que carregava algo que ela não conseguiu identificar.
Satisfação, expectativa? Ou talvez apenas diversão com o jogo que ele havia criado? Minha resposta para quê exatamente? Perguntou ele, se recostando na cadeira. Você sabe do que estou falando. Ah, mas eu quero ouvir você dizer. A humilhação queimou nas bochechas, de Eleonora como ácido. Ele estava se divertindo com aquilo, transformando seu desespero em entretenimento. Mas a imagem de Sofia, cada dia mais fraca, deu-lhe forças para engolir o orgulho. O reajuste salarial que eu pedi. Você mencionou outras formas de demonstrar valor. Mencionei mesmo. Ele se levantou, caminhou até o bar particular que ficava no canto da sala e serviu 2 doses de uísque. Ofereceu uma para ela que recusou com um gesto de cabeça. Mas você ainda não me disse se está interessada nessa demonstração. Depende do que você está sugerindo. Enrico bebeu o uísque de uma só vez, colocou o copo sobre a mesa e a encarou diretamente. Havia algo predatório em seus olhos, mas também uma vulnerabilidade estranha que ela nunca havia notado antes. Uma noite, disse ele simplesmente. Você e eu, sem perguntas, sem promessas, sem consequências profissionais. Em troca, você recebe o valor que está pedindo, mais um bônus substancial. O mundo de Eleonora pareceu inclinar-se. Ela havia imaginado que poderia chegar àquele ponto, mas ouvir as palavras ditas com tanta clareza a deixou nauseada e, ao mesmo tempo, estranhamente excitada. Não pela proposta em si, mas pela intensidade crua na voz dele. Uma noite de quê? Exatamente. Você é inteligente o suficiente para saber do que estou falando. O silêncio se estendeu entre eles como um abismo. Eleonora podia ouvir o próprio coração batendo, podia sentir o peso dos 5 anos de trabalho, da confiança que havia depositado naquele homem, desmoronando como um castelo de cartas. E se eu disser não? Então você diz não. Vai continuar trabalhando aqui normalmente com o mesmo salário e nunca mais tocaremos nesse assunto. E se eu disser sim? Então você diz sim. Ele se aproximou dela, mas manteve uma distância respeitosa. E amanhã, de manhã você será uma mulher mais rica, e eu serei um homem que finalmente teve coragem de pedir algo que queria há muito tempo. A confissão a pegou de surpresa. Há muito tempo? Desde o primeiro dia que você entrou neste escritório, ele admitiu, e pela primeira vez havia algo genuinamente humano em sua voz. Você acha que eu não notei? A forma como você morde o lábio quando está concentrada, como seus olhos brilham quando você resolve um problema complexo, como você fica linda quando está brava comigo, mesmo tentando esconder. Eleonora se sentiu exposta, vulnerável. Não era apenas uma transação comercial sórdida, havia desejo real ali, uma atração que ele vinha reprimindo durante anos. De alguma forma isso tornava tudo mais complicado, não mais simples. Preciso pensar, murmurou ela. Claro, mas Eleonora, ele pronunciou o nome dela devagar, como se estivesse saboreando cada sílaba. Não pense demais. Às vezes, as melhores decisões são as que tomamos com o coração, não com a cabeça. Ela saiu do escritório em estado de transe, pegou o elevador e desceu os 42 andares, se sentindo como se estivesse em queda livre. A proposta de Enrico ecoava em sua mente, misturada com a voz do médico de Sofia, explicando que tinham no máximo 6 meses para iniciar o tratamento experimental. No caminho para casa, no metrô lotado da linha verde, Eleonora se viu analisando a situação de todos os ângulos possíveis. Por um lado, havia a degradação óbvia. Vender o corpo por dinheiro, mesmo que fosse para um homem que claramente a desejava. Por outro lado, havia a pragmatismo brutal. Uma noite da vida dela poderia salvar a vida de Sofia. Mas havia também algo mais, algo que ela não queria admitir nem para si mesma. Enrico Salvatore sempre fora um enigma para ela. Poderoso, inteligente, devastadoramente bonito, quando relaxava a máscara gélida que usava no trabalho. Durante 5 anos ela havia se perguntado como seria beijá-lo, tocá-lo, vê-lo sem toda aquela armadura de controle. Em casa, no pequeno apartamento de 2 quartos em Vila Madalena, que dividia com Sofia, ela encontrou a irmã dormindo no sofá, pálida e frágil, com um livro de poesias aberto sobre o peito.
Sofia tinha apenas 25 anos, mas a doença a fazia parecer mais velha, mais cansada. Era brilhante, formada em literatura pela USP, sonhava em ser escritora. Não merecia morrer por falta de dinheiro. Eleonora se sentou ao lado da irmã e acariciou seus cabelos castanhos, que começavam a rarear por causa dos medicamentos. Sofia abriu os olhos e sorriu, aquele sorriso doce que sempre conseguia iluminar qualquer ambiente. Como foi o trabalho hoje? Perguntou Sofia, tentando se sentar. Normal, mentiu Eleonora. Como você está se sentindo? Melhor. Os novos remédios estão ajudando com a dor. Outra mentira, Eleonora podia ver. Você parece preocupada. Aconteceu alguma coisa? Só coisas do trabalho. Nada importante. Sofia estudou com aqueles olhos verdes inteligentes que eram iguais aos dela. Você sabe que pode me contar qualquer coisa, né? Somos só nós duas neste mundo. Eu sei, disse Eleonora e o coração se apertou. Elas realmente eram só elas duas. Sem pais, sem outros parentes, apenas duas irmãs lutando para sobreviver em uma cidade implacável. Naquela noite, depois que Sofia foi dormir, Eleonora ficou acordada na sala, olhando pela janela para as luzes de São Paulo. A cidade parecia um organismo vivo, pulsando com energia e possibilidades, mas também com perigos e tentações. Ela pensou em Henrico, em sua proposta, na forma como ele havia dito que a desejava há anos. Pegou o celular e digitou uma mensagem. Aceito. Quando e onde? Ficou olhando para as palavras na tela por quase 1 hora antes de ter coragem de apertar. Enviar. A resposta chegou 15 minutos depois, hoje à noite. Hotel Fasano, suíte presidencial. 21 horas. Eleonora olhou para o celular com o coração disparado. Não havia volta. Ela havia cruzado uma linha que jamais imaginou que cruzaria, e agora restava apenas seguir em frente. Passou o resto da noite, acordada, alternando entre náusea e uma excitação estranha que a deixava envergonhada. Na sexta-feira, no escritório, eles mal se falaram. Henrico mantinha a postura profissional de sempre, mas havia uma tensão elétrica no ar sempre que estavam no mesmo ambiente. Às 5 da tarde, ele a chamou ao escritório uma última vez. Você tem certeza? Perguntou ele, fechando a porta atrás dela. Tenho. A voz dela saiu mais firme do que esperava, porque se você quiser desistir, eu não vou desistir. Ela o encarou diretamente. Mas temos que estabelecer algumas regras. Henrico arqueou uma sobrancelha, claramente surpreso. Regras? Se vamos fazer isso, será do meu jeito também, não apenas do seu. Eleonora puxou uma folha de papel da bolsa. Havia passado a manhã toda redigindo. Primeira regra. Isso acontece uma única vez. Nunca mais. Segunda regra. No escritório, amanhã, fingimos que nada aconteceu. Terceira regra. Se em algum momento eu quiser parar, você para. Sem questionamentos. Ele leu as regras em silêncio e um sorriso pequeno brincou em seus lábios. Você pensou em tudo. Eu sempre penso em tudo. É por isso que sou boa no meu trabalho. É uma das razões, disse ele assinando o papel, mas não a única. Às 9 da noite, Eleonora estava parada em frente ao Hotel Fasano, no coração dos jardins. As mãos tremiam enquanto apertava a alça da bolsa. Havia se arrumado com cuidado. Um vestido preto simples, mas elegante, salto médio, cabelos soltos pela primeira vez em anos. No espelho de casa, havia se reconhecido apenas parcialmente. Parecia uma versão de si mesma que existia apenas em sonhos. O elevador subiu até o último andar em silêncio. O corredor era luxuoso, todo em tons de creme e dourado, com quadros que provavelmente custavam mais que seu apartamento. Ela bateu na porta da suíte presidencial 3 vezes, como sempre fazia no escritório. Henrico abriu a porta e por um momento apenas a olhou. Ele havia trocado o terno por uma camisa branca de linho e calças escuras, os cabelos ligeiramente desalinhados. Parecia mais jovem, mais humano. Você está linda, disse ele simplesmente. Obrigada. Ela entrou na suíte, impressionada apesar de si mesma. Era maior que seu apartamento, com janelas do chão ao teto,
oferecendo uma vista deslumbrante da cidade. Havia champanhe gelando em um balde de prata, rosas vermelhas em um vaso de cristal, música suave tocando de algum lugar invisível. Você fez questão de criar um cenário romântico, observou ela, tentando manter o tom neutro. Talvez eu seja mais romântico do que você imagina. Ele serviu 2 taças de champanhe e ofereceu uma para ela. Ou talvez eu só queira que isso seja especial. Especial. Ela aceitou a taça, mas não bebeu. É assim que você chama? Como você chamaria? A pergunta a pegou de surpresa. Como ela chamaria? Prostituição elegante? Um acordo comercial? Com benefícios mútuos? Ou talvez algo mais complicado, algo que ela não tinha coragem de nomear? Não sei, admitiu. Então, talvez especial seja uma palavra boa por enquanto. Eles ficaram de pé perto da janela, olhando São Paulo se estender infinitamente em todas as direções. A cidade pulsava com vida lá embaixo. Milhões de pessoas vivendo suas próprias histórias, enfrentando seus próprios dilemas. Eleonora se perguntou quantas delas já haviam se encontrado em situações como aquela. Me conta sobre sua irmã, disse Henrico de repente. Por quê? Porque quero saber. Porque ela é importante para você e isso a torna importante para mim também. A resposta a desarmou completamente. Ela havia se preparado para a sedução, para jogos de poder, para frieza calculada. Não havia se preparado para interesse genuíno. Sofia é 3 anos mais nova que eu, começou, quase sem perceber que estava falando. Quando nossos pais morreram em um acidente de carro, ela tinha 15 anos. Eu me tornei responsável por... Ela sempre foi a inteligente da família, a sonhadora. Queria ser escritora. Escrevia poesias lindas sobre amor e esperança. A voz tremeu ligeiramente. Agora ela está morrendo, e eu não posso salvá-la com toda a minha inteligência ou determinação, só com dinheiro. E você faria qualquer coisa por ela. Qualquer coisa, confirmou Eleonora sem hesitar. Inclusive isso. Inclusive isso. Henrico se aproximou dela, colocou a taça sobre a mesa e tocou seu rosto com delicadeza surpreendente. Você não é a primeira pessoa que conheço que faria qualquer coisa por amor, mas é a primeira que admite isso sem vergonha. E você? E perguntou ela, tentando ignorar o calor que se espalhava pelo seu corpo a partir do toque dele. Você faria qualquer coisa por alguém? Uma vez pensei que faria, disse ele, e havia uma tristeza antiga em seus olhos. Mas descobri que algumas pessoas não querem ser salvas. Antes que ela pudesse perguntar o que ele quis dizer, Henrico a beijou. Foi um beijo suave, quase hesitante, como se ele estivesse pedindo permissão. Eleonora se surpreendeu respondendo, seus braços se erguendo para tocar o peito dele, sentindo os músculos tensos por baixo da camisa de linho. Você tem certeza? Perguntou ele mais uma vez, afastando-se ligeiramente. Em resposta, ela o beijou desta vez mais intensamente, com uma paixão que a surpreendeu. Não era apenas desejo físico, era 5 anos. De tensão reprimida, de olhares não correspondidos, de noite se perguntando como seria estar nos braços dele. Henrico a conduziu até o quarto, mas não havia pressa em seus movimentos. Cada toque era deliberado, quase reverente. Ele desabotoou o vestido dela devagar, beijando cada centímetro de pele exposta, sussurrando palavras em italiano que ela não entendia, mas que a faziam arrepiar. Você é ainda mais linda do que eu imaginava, murmurou ele contra a pele do pescoço dela. Você imaginou? Perguntou ela ofegante. Toda a noite durante 5 anos. A confissão a incendiou. Quando finalmente se deitaram juntos, não foi apenas sexo. Foi uma conversa íntima entre 2 corpos que se conheciam sem nunca terem se tocado. Henrico era gentil, mas intenso, atencioso, mas dominador, uma contradição que a deixava sem fôlego. Mais tarde, deitados juntos na penumbra do quarto, Eleonora traçava círculos preguiçosos no peito dele. Pela primeira vez em meses, não estava pensando em Sofia, em dinheiro, em problemas. Estava apenas ali, naquele momento suspenso no tempo. Preciso ir, disse ela finalmente. Eu sei. Ele não tentou detê-la,
mas sua mão acariciou os cabelos dela uma última vez. Eleonora? Sim? Obrigado. Por quê? Por me deixar ter isso, mesmo que seja só uma vez. Ela se vestiu em silêncio, tentando não olhar para ele. Na mesa da sala havia um envelope grosso com seu nome escrito na caligrafia elegante dele. Dentro, mais dinheiro do que ela havia visto na vida toda, e um cartão simples. Para Sofia, espero que ela fique bem. Quando chegou em casa às 2 da manhã, Sofia estava acordada na sala, lendo. Onde você estava? Perguntou a irmã. Preocupada. Resolvendo nossos problemas, disse Eleonora, mostrando o envelope. Sofia olhou o dinheiro, depois para a irmã, e seus olhos se encheram de lágrimas. Eleonora, o que você fez? O que era necessário? E enquanto abraçava Sofia, sentindo o alívio e a culpa se misturarem em seu peito, Eleonora não conseguia parar de pensar no gosto dos lábios de Henrico e na forma como ele havia dito seu nome. Segunda-feira chegou como um tsunami de normalidade forçada. Eleonora entrou no escritório às 8 em ponto, como sempre, vestindo um terno cinza conservador e cabelos presos no coque habitual. Cumprimentou os colegas com sua educação de sempre, organizou a agenda de Henrico, verificou os e-mails pendentes. Tudo exatamente como costumava ser, exceto pela tempestade silenciosa que rugia dentro de seu peito. Henrico chegou às 8h30, impecável em seu terno azul marinho, cumprimentou-a com um "Bom dia, senhorita Cruz", formal, e desapareceu em seu escritório. Durante a primeira semana, eles mantiveram a farsa perfeitamente. Reuniões profissionais, relatórios entregues no prazo, telefonemas transferidos com eficiência. Para qualquer observador externo, nada havia mudado na dinâmica entre o magnata e sua assistente. Mas Eleonora sentia cada fibra do próprio corpo em constante estado de alerta. Toda vez que ele passava por sua mesa, ela conseguia sentir o perfume dele, aquela mistura de madeira e especiarias que agora estava gravada em sua memória sensorial. Quando ele a chamava ao escritório, ela precisava se concentrar para não olhar para as mãos dele, lembrando-se de como haviam tocado sua pele com tanta delicadeza e intensidade. O pior eram os momentos de silêncio. Quando estavam sozinhos, no elevador, quando ele assinava documentos enquanto ela aguardava em pé ao lado da mesa, quando suas mãos se esbarravam acidentalmente ao passarem papéis. Havia uma eletricidade no ar que a deixava tonta, como se o oxigênio estivesse carregado de possibilidades não ditas. Sofia começou o tratamento experimental na segunda semana. Eleonora a acompanhou na primeira sessão, segurando sua mão, durante horas no hospital sírio-libanês, enquanto medicamentos caríssimos eram infundidos em suas veias. O médico era otimista. Os resultados iniciais dos exames mostravam sinais encorajadores. Por alguns momentos, Eleonora conseguiu se convencer de que havia feito a escolha certa, que o preço pago valera a pena. Mas a paz durou pouco. Na terceira, semana após a noite, como ela havia começado a chamá-la em seus pensamentos, as coisas começaram a mudar sutilmente no escritório. Henrico começou a encontrar desculpas para chamá-la ao escritório com mais frequência. Reuniões que poderiam ser resolvidas por e-mail se tornavam conversas presenciais. Documentos que ele poderia assinar sozinho necessitavam de sua presença para esclarecimentos. "Preciso que você organize minha agenda para a viagem a Londres", disse ele numa quinta-feira à tarde, mesmo sabendo que ela já havia feito isso. Na segunda-feira. "Já está organizada, Sr. Salvatore", ela respondeu, mantendo o tom profissional. "Enviei por e-mail na segunda." "Ah, sim." Ele fingiu procurar o e-mail no computador. "Mas quero revisar pessoalmente." "Sente-se." Eleonora se sentou na cadeira em frente à mesa, cruzou as pernas e abriu o tablet. Mas quando começou a falar sobre os compromissos agendados, percebeu que ele não estava prestando atenção. Estava apenas olhando para ela com aquela intensidade que fazia seu estômago se contrair. "Você está me ouvindo?" perguntou ela. "Sempre ouço você", disse ele, e havia algo na voz que não pertencia ao ambiente corporativo. "Mesmo quando você não está falando. Senhor Salvatore."
Quando estamos sozinhos, você pode me chamar de Henrico. Não podemos estar fazendo isso, disse ela, fechando o tablet. Tínhamos um acordo. Eu sei. Ele se recostou na cadeira, estudando-a. Mas acordos podem ser renegociados. Este não. Por que não? A pergunta a pegou desprevenida. Por que não? Porque tinha princípios. Porque não queria se tornar o tipo de mulher que dormia com o chefe para obter vantagens? Ou porque estava aterrorizada com a intensidade dos próprios sentimentos? Porque foi uma única vez, disse ela finalmente. Como combinamos. E se eu quisesse que fosse mais do que uma vez? O coração de Eleonora disparou, mas ela forçou a voz a permanecer estável. Então, você teria que querer sozinho. Ele sorriu, um sorriso pequeno, mas genuinamente divertido. Você é impressionante, sabia disso? A única pessoa que conheço que não se deixa intimidar por mim. Talvez você precise conhecer pessoas melhores. Talvez eu já tenha conhecido a pessoa certa. O comentário ficou suspenso no ar entre eles, como uma confissão não intencional. Eleonora se levantou abruptamente, sentindo que estava perdendo o controle da situação. Vou buscar os contratos da Meridian para sua revisão, disse ela, caminhando em direção à porta. Eleonora. Ela parou, mas não se virou. Você pensa, naquela noite? A pergunta a atingiu como um soco no estômago. Claro que pensava. Pensava toda noite antes de dormir, toda manhã ao acordar, toda vez que o via. Pensava no gosto dos lábios dele, no calor das mãos dele, na forma como havia sussurrado o nome dela no escuro. Não, mentiu. Mentirosa. Desta vez ela se virou, furiosa. Não me chame de mentirosa. Então não minta. Ele se levantou, caminhou até ela, parou a poucos centímetros de distância. Você pensa assim, tanto quanto eu penso. E se penso? Isso não muda nada. Muda tudo. A voz dele estava rouca, carregada de uma urgência que ela reconhecia. Porque significa que aquela noite foi tão especial para você quanto foi para mim. Foi especial porque me deu o dinheiro para salvar minha irmã, disse ela, sabendo que estava sendo cruel, mas precisando manter distância. A expressão dele mudou instantaneamente. A vulnerabilidade desapareceu, substituída pela máscara gélida que ela conhecia tão bem. Claro, disse ele, voltando para trás da mesa. Como eu poderia esquecer? Foi apenas uma transação comercial. A frieza na voz dele doeu mais do que ela esperava. Eleonora saiu do escritório com o coração apertado, odiando-se por ter ferido um homem que, apesar de tudo, havia sido gentil com ela. Mas as coisas só pioraram a partir dali. Henrico voltou a tratá-la com a cordialidade, profissional de sempre, mas havia algo diferente. Uma distância que não existia antes, uma formalidade que parecia quase hostil. Ele parou de fazer comentários pessoais, parou de procurar desculpas para chamá-la ao escritório, parou de olhar para ela por mais tempo do que necessário. E, estranhamente, essa indiferença estudada a incomodava mais do que a tensão sexual anterior. Ela se pegou observando-o durante reuniões, tentando decifrar suas expressões, esperando por algum sinal de que a noite que dividiram ainda significava algo para ele. Mas Henrico havia se tornado uma parede de gelo, impermeável e inacessível. Foi então que ela começou a notar os detalhes estranhos. Uma pasta esquecida em sua mesa com documentos que não eram seus. Uma gaveta entreaberta no arquivo morto que ela tinha certeza de ter deixado fechada. Pequenas coisas que individualmente não significavam nada, mas que juntas sugeriam que alguém estava procurando por alguma coisa. E havia os olhares. Não de Henrico, mas de outros funcionários. Conversas que paravam abruptamente quando ela se aproximava. Sorrisos forçados. Uma atmosfera estranha que ela não conseguia explicar, mas que a deixava cada vez mais paranoica. Na sexta-feira, ela encontrou uma foto antiga em uma pasta que estava organizando. Era uma imagem corporativa de alguns anos atrás, tirada numa festa de fim de ano da empresa. Ela reconheceu vários rostos, incluindo o de Henrico, mais jovem e aparentemente mais relaxado. Mas foi outro rosto que a fez congelar. Uma jovem loira bonita,
usando um vestido vermelho e sorrindo radiante ao lado de Enrico. Ela parecia familiar, mas Eleonora não conseguia localizar onde a havia visto. No verso da foto, alguém havia escrito: Clara e Enrico. Dezembro 2019. Clara. O nome ecoou em sua mente como um alarme. Por que esse nome lhe soava familiar? E por que a mulher da foto parecia conhecida, mesmo que Eleonora tivesse certeza de nunca tê-la visto pessoalmente? Foi então que ela se lembrou. Uma conversa casual com Maria, a recepcionista mais antiga da empresa, alguns meses atrás. Maria mencionara uma assistente anterior, uma moça que havia saído repentinamente sem explicações. Menina linda, Maria havia dito. Clara alguma coisa. Nunca soubemos direito o que aconteceu com ela. Eleonora olhou novamente para a foto, sentindo um frio estranho se espalhar pelo seu peito. Clara havia sido assistente de Enrico. Clara havia desaparecido. E agora Eleonora ocupava o lugar dela, dormindo com o mesmo homem, recebendo o dinheiro dele. Durante o fim de semana, Eleonora não conseguiu tirar a imagem de Clara da cabeça. Pesquisou discretamente nas redes sociais, mas não encontrou nenhuma Clara que correspondesse à mulher da foto. Era como se ela tivesse simplesmente desaparecido da face da terra após deixar a Salvatore Corporation. Na segunda-feira, ela decidiu investigar mais. Aproveitou o horário de almoço, quando o escritório ficava praticamente vazio, para revisar arquivos antigos. No subsolo do prédio, onde ficavam armazenados documentos de anos anteriores, ela encontrou a pasta de recursos humanos de 2019. Ali estava Clara Mendes, 26 anos, contratada em janeiro de 2019 como assistente executiva sênior. Formada em administração pela FGV, experiência anterior em multinacionais, referências impecáveis. E então, em dezembro do mesmo ano, uma rescisão abrupta sem justificativa detalhada, apenas por acordo entre as partes. O que mais chamou atenção foi uma anotação manuscrita na margem do documento, com a caligrafia que ela reconheceu como sendo do antigo diretor de RH. E esse solicitou tratamento confidencial, sem entrevista de desligamento, sem comunicado interno. Enrico Salvatore. Eleonora fotografou os documentos com o celular, recolocou tudo no lugar e voltou para seu andar. Mas durante o resto da tarde, mal conseguiu se concentrar no trabalho. As peças de um quebra-cabeças sinistro começavam a se formar em sua mente. Na quarta-feira, ela resolveu procurar Maria na recepção durante o intervalo. Maria, você se lembra daquela assistente que trabalhou aqui antes de mim? Clara. O rosto da mulher mais velha se fechou instantaneamente. Por que está perguntando sobre ela? Curiosidade feminina, tentou Eleonora, forçando um sorriso casual. Deve ter sido difícil para ela deixar um emprego tão bom. Não sei de nada sobre isso, disse Maria, evitando olhá-la nos olhos. E você deveria parar de fazer perguntas sobre coisas que não são da sua conta. A reação defensiva confirmou as suspeitas de Eleonora. Havia definitivamente algo errado na história de Clara. Naquela noite, ela estava organizando alguns documentos em casa quando seu celular tocou. Número desconhecido, alô. Eleonora Cruz. A voz era masculina, séria. Quem está falando? Meu nome é Roberto Silva. Sou investigador particular. Gostaria de conversar com a senhora sobre Clara Mendes. O sangue gelou nas veias de Eleonora. Como conseguiu meu número? Não posso explicar por telefone. Podemos nos encontrar? É sobre sua segurança. Minha segurança? Do que você está falando? Senhora Cruz, a senhora trabalha como assistente pessoal de Enrico Salvatore, correto? Isso não é da sua conta. Temo que seja assim. Clara Mendes também trabalhava nessa função, e ela desapareceu. Desapareceu como? Fisicamente, sem rastro. A família dela me contratou para investigar. Posso explicar melhor pessoalmente. Amanhã, às 7 da noite, no café da livraria Cultura da Paulista, mesa do fundo. A ligação foi encerrada antes que ela pudesse responder. Eleonora passou a noite em claro, debatendo se deveria encontrar o investigador ou não. Uma parte dela gritava que estava se metendo em algo perigoso, mas outra parte
A parte que sempre havia sido curiosa demais para o próprio bem, precisava saber a verdade. No dia seguinte, no escritório, ela observou Henrico mais atentamente. Ele estava tenso, mais irritado que o normal, gritou com 2 funcionários por erros insignificantes e cancelou 3 reuniões. Quando ela levou alguns documentos para assinatura, ele mal ergueu os olhos. Senhor Salvatore, está tudo bem? Ele finalmente olhou para ela, e havia algo diferente em seus olhos. Cansaço, talvez. Ou preocupação. Por que pergunta? O senhor parece estressado. São apenas questões de negócios. Ele assinou os papéis rapidamente, como se quisesse se livrar da presença dela. Mais alguma coisa? Na verdade, tenho uma pergunta pessoal. Henrico finalmente parou o que estava fazendo e a encarou diretamente. Pessoal? Quem era Clara Mendes? A reação dele foi imediata e intensa. O rosto empalideceu, as mãos se fecharam em punhos sobre a mesa, e por um momento ela viu algo que parecia ser pânico puro em seus olhos. Onde ouviu esse nome? Encontrei uma foto antiga. Ela trabalhava aqui, não trabalhava? Isso foi há muito tempo. A voz dele estava controlada demais, como se ele estivesse fazendo um esforço consciente para não demonstrar emoção. Por que está interessada? Curiosidade, o que aconteceu com ela, Ju? Ela se demitiu, fim da história. E por que todos agem como se fosse um segredo? Henrico se levantou bruscamente, caminhou até a janela, ficou de costas para ela. Quando falou, sua voz estava carregada de uma tensão que ela nunca havia ouvido antes. Eleonora, pare de fazer perguntas sobre Clara. Por quê? Porque eu estou pedindo. Isso não é resposta. Ele se virou, e a intensidade em seus olhos a assustou. É a única resposta que você vai ter. E se você valoriza seu emprego, vai parar de vasculhar o passado. Está me ameaçando? Estou te protegendo. A resposta a pegou completamente de surpresa. Me protegendo de quê? Mas Henrico já havia voltado para trás da mesa, a máscara profissional firmemente no lugar. Pode ir. E Eleonora, não me faça repetir isso. Ela saiu do escritório com as pernas trêmulas e o coração disparado. A reação dele havia confirmado todas as suas suspeitas. Havia algo muito errado na história de Clara, e Henrico sabia exatamente o que era. Às 7 da noite, ela estava sentada no café da livraria. Cultura. Tentando parecer casual enquanto bebia um cappuccino e fingia ler um livro. O investigador chegou exatamente no horário. Um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, expressão séria, mas não ameaçadora. Senhora Cruz? Ele se sentou à mesa sem cerimônia. Obrigado por vir. Não sei se deveria estar aqui. Deveria. Sim, especialmente depois da reação que seu chefe deve ter tido quando a senhora mencionou o nome de Clara hoje. Eleonora o encarou chocada. Como você sabe que eu... Porque tenho vigiado vocês dois há semanas, e porque Clara me disse que isso aconteceria. Clara está viva? Está. Escondida, assustada, mas viva. Roberto puxou uma pasta do envelope que carregava. E ela tem uma história muito interessante para contar sobre Henrico Salvatore. Ele abriu a pasta, revelando fotos, documentos, anotações manuscritas. Eleonora reconheceu a caligrafia. Era a mesma das notas que Henrico havia deixado para... Clara trabalhou para ele por quase um ano. No início, era apenas profissional, mas aos poucos ele começou a se interessar por ela pessoalmente. Convites para jantares, presentes caros, atenções especiais. Roberto mostrou recibos de restaurantes caros, joalherias. Clara era jovem, impressionável. Acabou se envolvendo com ele. E daí? Relacionamentos acontecem. Ah, mas esse não. Era um relacionamento normal. Roberto virou uma página, mostrando fotos de Clara com hematomas no braço, no pescoço. Henrico Salvatore tem uma obsessão por controle. Quando se interessa por uma mulher, ele não apenas a quer, ele a possui completamente. Eleonora sentiu náusea subir pela garganta. Ele a machucava. Fisicamente, só algumas vezes, mas psicologicamente...
Roberto balançou a cabeça. Clara me disse que ele a vigiava constantemente. Sabia onde ela estava a cada minuto do dia. Controlava suas amizades, seus gastos, até as roupas que vestia. Quando ela tentou terminar o relacionamento, ele a chantageou. Como? Ameaçou. Arruinar sua carreira. Espalhar mentiras sobre ela na indústria. Processar sua família por uma dívida inventada. Clara ficou presa. Até que um dia ela não aguentou mais e desapareceu. Mudou de identidade e se escondeu, mas nunca parou de ter medo de que ele a encontrasse. Eleonora olhou para as fotos, sentindo como se estivesse vendo um reflexo distorcido de sua própria situação. Por que está me contando isso? Porque Clara está preocupada com você. Ela soube que Henrico tem uma nova assistente, uma nova obsessão. E ela quer te avisar antes que seja tarde demais. Avisar sobre o quê? Roberto a encarou seriamente. Sobre o fato de que homens como Enrico Salvatore nunca mudam. Eles apenas encontram novas vítimas. Eleonora saiu do encontro com Roberto em estado de choque. As revelações sobre Clara ecoavam em sua mente como sirenes de alarme. Mas uma parte dela, uma parte teimosa e confusa, resistia em aceitar completamente a versão apresentada. O Henrico que ela conhecera naquela noite no hotel havia sido gentil, vulnerável até. Como conciliar essas duas imagens? Durante toda a quinta-feira, ela observou Henrico com novos olhos, procurando sinais do comportamento obsessivo que Roberto havia descrito. Mas ele mantinha a distância profissional de sempre, tratando-a com a cordialidade gélida que se tornara padrão desde que ela o havia ferido com suas palavras. Foi então que começou a notar detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como ele sempre sabia quando ela chegava ao escritório, mesmo estando em reuniões. Como ele conseguia localizá-la imediatamente quando precisava de alguma coisa, mesmo no prédio imenso. A maneira como seus olhos a seguiam durante reuniões, mesmo quando estava conversando com outras pessoas. Na sexta-feira, ela decidiu fazer um teste. Inventou uma desculpa para sair durante o horário de trabalho. Disse que precisava resolver questões bancárias relacionadas ao tratamento de Sofia. Henrico apenas acenou com a cabeça, aparentemente desinteressado. Mas quando ela estava no banco, seu celular tocou. "Onde você está?" A voz dele estava tensa. "No banco, como eu disse." "Que banco?" A pergunta a pegou de surpresa. "Por que precisa saber?" "Chegaram alguns documentos urgentes que precisam da sua atenção. Posso ver quando voltar." "Não, precisa ser agora. Qual banco, Eleonora?" Havia algo na insistência dele que a deixou desconfortável. "Itaú da Paulista. Estarei aí em 10 minutos." A ligação foi encerrada antes que ela pudesse protestar. 15 minutos depois, Henrico apareceu no banco, elegante e fora de lugar entre os clientes comuns. Ele havia dirigido pessoalmente, algo que raramente fazia, sempre preferindo o motorista. "Os documentos eram tão urgentes assim?" perguntou ela quando saíram. "Eram", disse ele secamente, mas não ofereceu mais detalhes. No carro, durante o trajeto de volta, o silêncio era denso. Eleonora se pegou observando as mãos dele no volante, as mesmas mãos que haviam tocado, sua pele com tanta delicadeza, mas que, segundo Clara, também haviam deixado marcas de violência. "Henrico", disse ela de repente, usando o primeiro nome pela primeira vez desde aquela noite. Ele olhou para ela brevemente, antes de voltar a atenção para o trânsito. "Sim. Me conta sobre Clara." O carro quase derrapou. Henrico pisou no freio bruscamente, parou no acostamento da marginal e se virou para ela com uma expressão que misturava fúria e desespero. "Por que você não consegue deixar isso para lá?" "Porque preciso saber a verdade." "A verdade?" Ele riu, mas não havia humor na expressão. "A verdade é que Clara era instável, neurótica, criou uma fantasia sobre nosso relacionamento que nunca existiu." "Que tipo de fantasia?" "Ela acreditava que éramos algo mais do que realmente éramos. Quando eu tentei manter as coisas profissionais, ela descompensou." "E as marcas no corpo dela?" Henrico ficou muito quieto. "Que marcas?" "As fotos, Henrico." "Eu vi as fotos." Ele fechou os olhos, apoiou a testa no volante. Quando falou,
Sua voz estava carregada de uma dor que parecia genuína. Clara se machucava sozinha. Automutilação. Eu tentei ajudá-la, paguei psicólogos, psiquiatras. Mas ela usava os ferimentos para me chantagear. Dizia que eu havia feito aquilo com ela. E você acredita nisso? Eu vi ela fazendo. Ele ergueu a cabeça, olhou diretamente para Eleonora. Uma noite, ela apareceu no meu apartamento, completamente transtornada. Quando tentei acalmá-la, ela pegou um caco de vidro e se cortou na frente dos meus olhos, gritando que era minha culpa, que eu a havia forçado a fazer aquilo. A história era tão perturbadora que Eleonora não sabia mais em que acreditar. E depois? Depois eu a internei em uma clínica particular. Ela ficou lá por 3 meses. Quando saiu, pediu demissão e desapareceu. Pensei que ela tinha encontrado paz, que estava melhor. Mas aparentemente ela ainda está obcecada. Comigo. Contratou um investigador e está espalhando mentiras. Ele segurou as mãos dela com urgência. Eleonora, você precisa entender. Clara é doente. Tudo que ela disse sobre mim são delírios de uma mente perturbada. Eleonora queria acreditar. Desesperadamente queria acreditar. Porque a alternativa, que o homem que ela estava começando a amar era um predador perigoso, era insuportável. Me mostra, disse ela impulsivamente. Como assim? Os registros da internação, os laudos médicos. Se é verdade o que você está dizendo, deve haver documentação. Henrico a estudou por um longo momento. Você não confia em mim. Eu quero confiar, mas preciso de provas. Está bem. Ele ligou o carro novamente. Vamos ao meu apartamento. Tenho todos os documentos lá. O apartamento de Henrico ocupava 2 andares inteiros de um prédio luxuoso em Higienópolis. Era impecavelmente decorado, mas havia algo quase obsessivo na organização. Cada objeto no lugar exato, nenhum sinal de vida espontânea ou desordem. Ele a conduziu até um escritório particular e abriu um cofre discreto embutido na parede. De dentro, retirou uma pasta grossa. Tudo está aqui, disse ele, colocando os documentos sobre a mesa. Laudos psiquiátricos, registros de internação, receitas de medicamentos controlados. Eleonora folheou os papéis. Estava tudo ali, como ele havia dito. Diagnósticos de transtorno bipolar grave, episódios psicóticos, tentativas de suicídio. As datas coincidiam com a versão dele. Você vê? Disse Henrico, sentando-se ao lado dela. Clara é uma mulher muito doente. E agora ela está tentando arrastar você para seus delírios. Mas por que ela faria isso? Porque não consegue me esquecer. E você representa tudo o que ela gostaria de ser. Bem-sucedida, equilibrada, querida por mim. A última frase a fez olhar para ele. Querida por você? Henrico aproximou o rosto do dela. Tocou seu rosto com delicadeza. Você ainda não percebeu? Eu me apaixonei por você, Eleonora. Não foi apenas uma noite, é muito mais do que isso. O beijo que se seguiu foi desesperado, carregado de uma paixão que ela reconheceu e correspondeu instintivamente. Todas as dúvidas, todos os medos se dissolveram momentaneamente na intensidade do momento. Fizeram amor ali mesmo, no escritório. Dele sobre os documentos que provavam a instabilidade de Clara. Foi diferente da primeira vez. Mais urgente, mais necessário, como se ambos estivessem tentando exorcizar fantasmas através do prazer. Mais tarde, deitados no sofá de couro, Eleonora traçava círculos preguiçosos no peito de Henrico. Me promete uma coisa, disse ele de repente. O quê? Promete que não vai mais procurar esse investigador, que não vai mais ouvir as histórias de Clara. Ela hesitou. Henrico, promete. A voz dele ficou mais intensa, quase suplicante. Eu não posso te perder também, não depois de Clara, não depois de descobrir o que você significa para mim. Também? Clara tentou me destruir com suas mentiras. Se eu te perdesse por causa dela, ele a apertou mais forte. Promete, Eleonora, promete que vai confiar em mim. O desespero na voz dele a tocou profundamente. Eu prometo. Mas mesmo, enquanto pronunciava as palavras, uma parte dela se perguntava se estava cometendo o maior erro de sua vida.
No caminho para casa, já era quase meia-noite. Eleonora se sentia confusa, dividida entre a paixão que sentia por Henrico e as dúvidas que Roberto havia plantado em sua mente. Os documentos médicos pareciam confirmar a versão de Henrico, mas algo ainda a incomodava. Quando chegou ao apartamento, Sofia estava acordada, lendo no sofá. Ela havia ganhado um pouco de peso desde o início do tratamento, e seu rosto estava menos pálido. "Onde você estava?" perguntou Sofia, preocupada. "Já é quase meia-noite." "Trabalhando." Mais uma mentira. Eleonora estava se tornando especialista em mentir para as pessoas que amava. "Eleonora, posso te fazer uma pergunta?" "Claro." "Esse dinheiro que você conseguiu para o meu tratamento, como exatamente você conseguiu?" A pergunta atingiu Eleonora como um balde de água fria. Sofia sempre fora perceptiva demais para o próprio bem. "Consegui um empréstimo." "Que banco dá um empréstimo dessa quantia para uma assistente executiva?" "Sofia, por favor. Você está dormindo com seu chefe, não está?" A pergunta saiu direta, sem rodeios. "Por favor, não minta. Eu conheço você melhor que ninguém." Eleonora desabou no sofá ao lado da irmã, as lágrimas finalmente vindo. "Como você sabe?" "Porque nos últimos meses você mudou. Está mais tensa, mais distante. E porque você chegou em casa na outra noite com um perfume masculino na roupa e uma marca de batom borrada." "Oh, Sofia!" Eleonora enterrou o rosto nas mãos. "Eu não sabia mais o que fazer. Você estava morrendo, eu não tinha dinheiro. Ele ofereceu e eu..." Sofia a abraçou, acariciando seus cabelos. "Ei, não se culpe. Eu entendo por que você fez isso." "Entende?" "Você fez por amor. Amor por mim. Mas Eleonora..." Sofia afastou o rosto da irmã para olhá-la nos olhos. "Prometem que você vai se cuidar. Homens poderosos como seu chefe, eles não costumam ter boas intenções com mulheres como nós. Ele disse que me ama. E você acredita?" Eleonora queria dizer que sim, mas as palavras não saíram, porque no fundo uma parte dela se perguntava se não estava se tornando apenas mais uma Clara, uma mulher vulnerável manipulada por um homem que confundia obsessão com amor. Semanas seguintes transcorreram numa montanha-russa emocional que deixava Eleonora exausta. Durante o dia, no escritório, ela e Henrico mantinham uma fachada profissional impecável. Mas as noites se tornaram um território diferente. Ele começou a aparecer em seu apartamento sem avisar, sempre com desculpas plausíveis. Documentos esquecidos que precisavam de revisão, mudanças de última hora na agenda, presentes caros. Para Sofia. Não precisava trazer flores para ela, disse Eleonora numa noite de terça, quando ele apareceu com um buquê de rosas brancas para sua irmã. "Quero que ela goste de mim", respondeu Henrico, e havia algo quase infantil na forma. "Como disse isso? Quero que ela saiba que cuido bem de você." Sofia foi encantadora com ele como sempre era, com todo mundo, mas Eleonora notou o olhar avaliador que a irmã lançava quando pensava que ninguém estava vendo. Depois que Henrico saiu, Sofia foi direta ao ponto. "Ele é obsessivo", disse ela simplesmente. "O que quer dizer?" "A forma como ele olha para você, como se fosse um predador estudando a presa. E você está ficando magra, ansiosa. Isso não é amor saudável, Eleonora. Você não o conhece como eu conheço. Eu conheço homens como ele." Sofia pegou a mão da irmã, poderosos, acostumados a ter tudo o que querem. "Eles não amam, eles possuem." Mas Eleonora estava se afundando cada vez mais. Henrico havia se tornado uma droga da qual ela não conseguia se livrar. Ele a fazia se sentir especial, desejada, importante. Quando estavam juntos, o mundo ao redor desaparecia. Ele conhecia seu corpo melhor que ela mesma, sabia exatamente onde tocar, como beijar, que palavras sussurrar para fazê-la perder completamente o controle. E havia os momentos de vulnerabilidade, quando a máscara de poder dele caía e ela vislumbrava o homem ferido por baixo. Ele contava sobre a infância solitária, sobre um pai que o tratava como um herdeiro em vez de um filho,
sobre a pressão constante de manter um império que havia sido construído sobre fundações questionáveis. Às vezes sinto que vou explodir, confessou ele numa noite, deitados na cama dela após fazer amor. Como se toda essa pressão, todo esse controle que preciso manter, fosse me matar por dentro. Então por que não solta um pouco? Porque sou um Salvatore, porque tenho responsabilidades, porque... Ele parou, como se estivesse lutando com as palavras. Porque se eu soltar o controle, não sei o que vai acontecer comigo. Era nesses momentos que Eleonora se sentia mais conectada a ele, mais convencida de que o homem que a segurava nos braços era real, vulnerável, capaz de amar verdadeiramente. Mas havia também os momentos perturbadores, como quando ela mencionou casualmente ter almoçado com uma colega de trabalho, e ele quis saber todos os detalhes, onde, quando, sobre o que conversaram. Ou quando seu celular ficou sem bateria durante uma tarde, e ele ligou para a recepção do prédio onde ela morava, para ter certeza de que estava tudo bem. Por que você fez isso? Já perguntou ela naquela noite. Estava preocupado, você sempre atende quando eu ligo. Mas ligar para o porteiro? Não achou excessivo? Não. A resposta veio rápida demais, defensiva demais. Prefiro ser excessivo a correr o risco de algo acontecer com você. Foi então que Roberto voltou a fazer contato. Desta vez foi mais direto. Apareceu no estacionamento do prédio da Salvatore Corporation quando ela estava saindo do trabalho. Preciso falar com você, disse ele, aproximando-se do carro dela. Eu disse para não me procurar mais. Clara, quer conversar com você pessoalmente. Eleonora parou com a chave na ignição. Ela está aqui? Está em São Paulo há uma semana. Soube que você está se envolvendo com Henrico e ficou desesperada. Diz que não pode deixar acontecer com você o que aconteceu com ela. Eu já vi os laudos médicos dela, Roberto. Sei que ela é instável. Roberto riu amargamente. Os laudos que Henrico te mostrou? Você conferiu as datas com cuidado? Os nomes dos médicos? Como assim? Clara quer te mostrar algo. Algo que vai provar que Henrico é muito mais perigoso do que você imagina. Contra todos os seus instintos, contra a promessa que havia feito a Henrico, Eleonora concordou em encontrar Clara no dia seguinte, durante o horário de almoço, numa lanchonete discreta na Vila Madalena. Quando ela chegou, reconheceu Clara imediatamente, mesmo que a mulher estivesse muito diferente da foto. Os cabelos, antes loiros, agora estavam castanhos e mais curtos. Ela havia perdido peso. Tinha olheiras profundas, mas seus olhos eram claros e alertas, não os olhos de uma pessoa mentalmente instável. Obrigada por vir, disse Clara, levantando-se nervosamente. Não tenho muito tempo. Eu entendo. E entendo por que você desconfia de mim. Henrico é muito convincente quando quer ser. Clara puxou uma pasta de dentro da bolsa. Mas eu trouxe algumas coisas que ele não te mostrou. Eleonora hesitou antes de se sentar. Se isso for algum tipo de armação... Não é. Clara abriu. A pasta revelou documentos, fotos, gravações. Estes são os verdadeiros laudos médicos, não os que ele falsificou. Falsificou? Os documentos que ele te mostrou são reais, mas não são meus. São de outra paciente, uma mulher que ele pagou para usar os documentos dela. Clara mostrou uma certidão de nascimento. Olha as datas, Eleonora. Esta mulher nasceu em 1985. Eu nasci em 1993. Não posso ter sido internada em 2015 com histórico psiquiátrico desde a adolescência se eu só tinha 22 anos. Eleonora examinou os documentos com crescente horror. As datas realmente não batiam. E tem mais, continuou. Clara ligando um pequeno gravador. Esta é uma conversa que gravei secretamente com Henrico 2 semanas antes de desaparecer. A voz de Henrico saiu clara do aparelho. Você não vai me deixar, Clara, porque se tentar, eu vou destruir sua vida. Vou inventar histórias sobre você que ninguém vai questionar. Vou subornar médicos, falsificar laudos, fazer você parecer louca. E quando terminar, ninguém vai acreditar numa palavra que você disser sobre mim. O sangue de Eleonora gelou. Era a voz de Henrico, inconfundível,
mas falando coisas que ela jamais imaginou que ele fosse capaz de dizer. Continue ouvindo, disse Clara. E se isso não funcionar, a voz continuava, se você ainda assim tentar me expor, eu vou atrás da sua família. Sua irmã mais nova, que estuda na faculdade, seria uma pena se alguma coisa acontecesse com ela. Meu Deus, murmurou Eleonora. Agora você entende por que eu desapareci? Por que mudei de identidade? Clara desligou o gravador. Ele é um sociopata, Eleonora. Ele não ama, ele coleciona. E quando se cansa da coleção, ele descarta. Mas, primeiro ele se certifica de que a mulher não pode falar. Mas comigo é diferente, disse Eleonora desesperada para acreditar. Ele nunca me ameaçou, nunca foi violento, porque você ainda não tentou sair, porque ainda está na fase da sedução. Mas o que você acha que vai acontecer se você tentar terminar com ele? A pergunta ficou suspensa no ar como uma profecia sinistra. Eleonora se lembrou da forma como Henrico havia reagido quando ela mencionou o nome de Clara, da intensidade quase desesperada com que ele havia feito ela prometer não procurar mais o investigador. O que você quer de mim? Perguntou ela finalmente. Que você saia enquanto ainda pode, que pegue sua irmã e desapareça como eu fiz. Não posso. Sofia está no meio do tratamento. Há outros médicos, outros hospitais. O dinheiro que vocês já receberam é suficiente para continuar o tratamento em outro lugar. E se ele vier atrás de nós? Clara sorriu tristemente. Ele vai tentar, mas vai ser mais difícil se vocês não estiverem em São Paulo. E com o tempo, se ele encontrar uma nova obsessão, talvez esqueça de vocês. Uma nova obsessão. É assim que ele me vê? É assim que ele vê todas nós, objetos bonitos para sua coleção particular. Clara se levantou, deixou todos os documentos sobre a mesa. Leva isso, estuda tudo com calma, e quando você estiver pronta para enxergar a verdade, me liga. Ela deixou um cartão com um número de telefone e saiu da lanchonete, deixando Eleonora sozinha com as evidências devastadoras de que o homem que ela amava era um monstro. Naquela tarde no escritório, ela observou Henrico com novos olhos. Ele estava ao telefone, resolvendo alguma questão de negócios, e ela se perguntou como, havia sido tão cega, os sinais estavam todos ali. A necessidade de controle, a obsessão por saber onde ela estava, a forma como havia reagido violentamente sempre que Clara era mencionada. Quando ele desligou o telefone e sorriu para ela, Eleonora sentiu um frio na espinha, porque agora ela podia ver que não era amor no olhar dele, era posse. E pela primeira vez desde que tudo havia começado, ela teve medo. Durante os dias seguintes, Eleonora se tornou uma atriz consumada. Sorria para Henrico, respondia suas mensagens, fingia normalidade enquanto internamente planejava sua fuga. As evidências que Clara havia mostrado estavam escondidas em seu apartamento, e cada vez que as revisava, sua determinação se fortalecia. O comportamento de Henrico começou a mudar sutilmente. Ele estava mais atento, mais possessivo. Aparecia em lugares onde ela não esperava encontrá-lo. No supermercado perto de casa, na farmácia onde comprava os remédios de Sofia, até mesmo na entrada do hospital durante uma das consultas da irmã. Que coincidência te encontrar aqui, dizia ele sempre, com aquele sorriso que antes a derretia e agora a gelava. Como soube que eu estaria aqui? Perguntava ela. Instinto, era sempre a resposta. Mas Eleonora começou a suspeitar que havia mais do que instinto envolvido. Na quinta-feira, ela encontrou um pequeno dispositivo estranho grudado embaixo do seu carro. Parecia um rastreador GPS. Com as mãos tremendo, ela o removeu e o guardou na bolsa como evidência. À noite pesquisou na internet e confirmou suas suspeitas. Era exatamente o que pensava. Ele está me seguindo, disse para Sofia, mostrando o dispositivo. Meu Deus, Eleonora, precisamos chamar a polícia. Com que evidência? Ele vai dizer que colocou para minha segurança, ou que foi algum funcionário zeloso. E os documentos que Clara me deu, ele pode alegar que são falsos, que ela é instável, como ele sempre disse. Então o que vamos fazer? Vamos embora esta semana.
Eleonora havia passado os últimos dias pesquisando secretamente. Encontrou um hospital em Recife que oferecia o mesmo tratamento experimental que Sofia recebia e um médico disposto a assumir o caso. Ela havia transferido discretamente o dinheiro para uma conta em outro banco, comprado passagens aéreas com nomes ligeiramente diferentes dos documentos originais, uma prática que aprendeu pesquisando sobre pessoas que desapareciam para escapar de situações perigosas. Na sexta-feira, ela pediu para sair mais cedo, alegando que Sofia estava passando mal. Henrico pareceu genuinamente preocupado. Ofereceu-se para acompanhá-la ao hospital, mas ela recusou educadamente. Tem certeza de que não quer que eu vá junto? Tenho. É só um mal-estar. Ela fica envergonhada quando há estranhos por perto. Estranhos? Havia algo perigoso no tom dele. Eu sou um estranho para sua irmã? Não, claro que não. É que ela... Eleonora forçou um sorriso. Você sabe como mulheres doentes podem ser sensíveis. Ele a estudou por um longo momento, como se estivesse tentando ler algo em sua expressão. Finalmente acenou com a cabeça. Está bem, mas me liga se precisar de alguma coisa. Qualquer coisa. Vou ligar, mentiu ela. Naquela noite, Eleonora e Sofia trabalharam freneticamente para apagar rastros. Eleonora havia sacado uma quantia em dinheiro para as primeiras semanas, cancelou contratos, preparou cartas de renúncia com data futura. Sofia estava mais animada do que estivera em meses, não pela fuga em si, mas pela perspectiva de um novo recomeço. Sabe de uma coisa? Disse Sofia enquanto empacotava seus livros. Parte de mim está aliviada. Nunca gostei da forma como ele olhava para você. Porque nunca disse nada, ou disse sim, você que não quis ouvir. O plano era simples. Sair de madrugada, pegar o primeiro voo para Recife, desaparecer antes que Henrico percebesse que algo estava errado. Eleonora havia deixado uma carta de renúncia em seu apartamento, explicando que precisava cuidar de Sofia, em outro estado, sem mencionar qual. Mas às 2 da madrugada, quando estavam carregando as últimas malas no carro, Eleonora ouviu passos no corredor. Seu sangue gelou quando reconheceu o som familiar dos sapatos italianos caros de Henrico. Esconde as malas, sussurrou para Sofia. Rápido. A batida na porta veio suave, quase educada. Eleonora respirou fundo, vestiu um roupão por cima da roupa de viagem e abriu a porta com expressão sonolenta. Henrico, que horas são essas? Ele estava impecável mesmo àquela hora. Terno escuro, cabelos arrumados, como se fosse meio-dia em vez de 2 da manhã. Mas havia algo diferente em seus olhos, algo frio e calculista que ela nunca havia visto antes. Posso entrar? Claro. Ela se afastou tentando parecer natural. Aconteceu alguma coisa? Como você chegou até aqui? O porteiro não me ligou. O porteiro me conhece, sabe que sou bem-vindo aqui. Ele entrou, olhou ao redor do apartamento. Se notou algo diferente, não demonstrou. Não conseguia dormir. Fico preocupado quando você não responde minhas mensagens. Que mensagens? Eu não recebi nenhuma mensagem. Ele puxou o celular, mostrou a tela. Havia 3 mensagens enviadas nas últimas 2 horas, todas sem resposta. Meu celular estava no silencioso, disse ela. Sofia estava dormindo. E como? Ela está? Você disse que estava passando mal. Melhor, os remédios fizeram efeito. Henrico caminhou pela sala, tocando objetos, examinando tudo com atenção. Quando passou perto da mesa onde normalmente ficavam as fotos de família, notou que elas não estavam lá. Onde estão as fotos? Que fotos? As que ficam sempre aqui. Suas fotos com Sofia. Eleonora sentiu o pânico subir pela garganta. Ah, estou organizando um álbum novo. Estão no quarto. Posso ver? Henrico, são 2 da manhã. Sofia está dormindo. Não. Vou acordá-la. Só quero ver como ela está. Havia algo na insistência dele que não admitia recusa. Eleonora o conduziu até o quarto de Sofia, torcendo para que a irmã tivesse escondido bem as evidências da mudança. Sofia estava deitada, na cama, fingindo dormir, ainda vestindo a roupa de viagem por baixo do pijama. Henrico se aproximou, observou-a por um longo momento. Ela parece pálida, comentou. É o tratamento, faz parte do processo.
Ele se virou para Eleonora, e nesse momento ela viu a verdade nua e crua em seus olhos. Ele sabia. Sabia que elas estavam tentando fugir. Sabia sobre Clara, sabia tudo. Eleonora, disse ele suavemente, precisamos conversar. Eles voltaram para a sala. Henrico se sentou no sofá, gesticulou para que ela fizesse o mesmo, mas ela permaneceu de pé, mantendo distância. Você encontrou Clara ontem, disse ele. Não era pergunta. Não sei do que você está falando. No restaurante da Vila Madalena, vocês conversaram por quase 1 hora. O sangue de Eleonora gelou. Como eu sei? Ele sorriu, mas não havia calor na expressão. Porque eu sempre sei onde você está, Eleonora. Sempre. Você está me seguindo. Estou te protegendo. Clara, de suas próprias decisões impulsivas, de pessoas que querem nos prejudicar. Nos prejudicar ou prejudicar você. É a mesma coisa. Ele se levantou, começou a se aproximar dela. Nós somos uma coisa só agora, você e eu. Como? Sempre deveria ter sido. Nós não somos nada, disse ela recuando. Eu renuncio, acabou. Não, a palavra saiu com uma finalidade absoluta. Não acabou, nunca vai acabar. Henrico, você está me assustando. Boa. Ele parou a poucos centímetros dela. Medo pode ser saudável. Te impede de fazer besteiras como fugir no meio da madrugada. Eu não estava... 2 malas no carro, passagens compradas para Recife, transferência bancária para um hospital que vocês nunca mencionaram antes. Ele enumerou cada item calmamente. E este aqui. Ele puxou o rastreador GPS do bolso, o mesmo que ela havia removido do carro. Você colocou isso no meu carro? Coloquei. E você o removeu. Muito inteligente, mas não o suficiente. Ele guardou o dispositivo. Porque você esqueceu do que está no seu celular. Eleonora olhou para o telefone em suas mãos, horrorizada. Você instalou alguma coisa no meu celular? App de localização familiar. Muito útil para casais que se preocupam um com o outro. Nós não somos um casal. Somos sim. Ele tocou o rosto dela com delicadeza falsa. Desde a primeira noite, desde sempre. Você só precisa parar de lutar contra isso. E se eu não parar? O sorriso dele desapareceu completamente. Então Sofia vai descobrir que o tratamento experimental que está salvando a vida dela pode ser interrompido com uma simples ligação minha para o hospital. Você não faria isso. Faria. E mais. Posso garantir que nenhum outro hospital do Brasil aceite tratá-la. Posso fazer com que ela seja vista como uma paciente problemática, indesejável. Posso... Ele se aproximou mais, sussurrando no ouvido dela. Posso fazer muitas coisas terríveis com pessoas que amo quando elas me traem. Eleonora sentiu o mundo desabar ao seu redor. Estava presa, completamente presa, e Henrico sabia disso. O que você quer de mim? Quero que você aceite o que sempre foi verdade, que você me pertence, que sempre me pertenceu. Ele beijou sua testa suavemente. E quero que você nunca mais tente me deixar. Os meses seguintes se transformaram num inferno elegante. Henrico não precisou mais fingir. A máscara havia caído completamente, revelando o predador que sempre existira. Por trás do homem de negócios respeitável, ele controlava cada aspecto da vida de Eleonora, com uma precisão cirúrgica, que era ao mesmo tempo impressionante e aterrorizante. Ela continuou trabalhando como sua assistente, mas agora era mais uma prisioneira decorativa do que uma funcionária. Henrico sabia onde ela estava a cada minuto do dia, monitorava suas ligações, seus e-mails, até mesmo suas conversas com Sofia. O apartamento delas foi atualizado. Ele pagou por uma mudança para um lugar maior e mais luxuoso, mas que Eleonora descobriu estava equipado com câmeras de segurança em todos os cômodos, exceto os banheiros. É para nossa proteção, explicou ele quando ela confrontou sobre as câmeras. Clara ainda está por aí fazendo ameaças. Preciso garantir que vocês estejam seguras. Sofia sabia da situação, mas estava de mãos atadas. O tratamento estava funcionando. Ela se sentia mais forte a cada semana. Os exames mostravam melhora significativa.
Mas ambas sabiam que tudo poderia acabar com uma única palavra de Enrico. Eleonora, precisamos encontrar uma saída, sussurrou Sofia numa noite quando estavam no banheiro, o único lugar onde podiam ter uma conversa privada. Como? Ele tem controle sobre tudo. Seu tratamento, nosso dinheiro, até nossos documentos estão no cofre dele agora. Para nossa segurança, Sofia repetiu as palavras de Enrico com sarcasmo amargo. Se tentarmos fugir de novo e ele descobrir... Eleonora não terminou a frase. Não precisava. Ambas sabiam quais eram as consequências, mas foi Sofia quem plantou a semente de uma ideia desesperada. E se não fôssemos nós a fugir? E se fôssemos ele a sair de cena? O que quer dizer? Clara, disse que ele é um sociopata, certo? Que fez isso com outras mulheres antes de nós. Então deve haver outras vítimas, outras evidências. Se conseguíssemos reunir tudo... Sofia, você está sugerindo que a gente tente destruí-lo? Estou sugerindo que a gente se defenda. Porque isso que estamos fazendo agora não é viver, é sobreviver. E eu me recuso a passar o resto da minha vida sendo refém de um homem. Doente. A ideia era aterrorizante, mas também libertadora. Durante as semanas seguintes, elas começaram a documentar secretamente tudo o que podiam. Eleonora usava sua posição no escritório para acessar arquivos antigos, procurando por padrões, por outras mulheres que haviam trabalhado para Enrico e desaparecido misteriosamente. Foi assim que descobriram sobre Isabela, uma analista financeira que havia trabalhado na empresa em 2017 e se mudado repentinamente para o exterior após um mal-entendido com a diretoria. E sobre Fernanda, uma advogada que havia sido contratada em 2018 e pedido transferência para a filial de Brasília depois de apenas 6 meses. Ele tem um padrão, disse Eleonora estudando os arquivos. Mulheres inteligentes, competentes, geralmente com alguma vulnerabilidade. Família doente, dificuldades financeiras. Ele oferece ajuda, cria dependência e quando elas tentam sair, ele as destrói ou as faz desaparecer, completou Sofia. Elas entraram em contato discretamente com Clara através de Roberto. Marcaram um encontro em um local que Eleonora sabia estar fora do raio de vigilância de Enrico, o banheiro público de um shopping center, durante um horário de pico, quando seria impossível para ele rastreá-las especificamente. Vocês têm coragem de fazer isso mesmo? Perguntou Clara quando Eleonora explicou o plano. Não temos escolha. E você? Está disposta a testemunhar publicamente? Clara hesitou. Ele vai tentar me destruir. Vai usar os laudos falsos. Vai dizer que sou louca. Mas nós temos evidências de que os laudos são falsos. E se conseguirmos reunir outras vítimas? Isabela e Fernanda concordaram em falar, disse Roberto, que havia se juntado a elas. Elas também têm histórias para contar. E com o acesso que vocês têm aos arquivos da empresa, podemos construir um caso sólido. O plano era arriscado. Elas iriam compilar todas as evidências, incluindo as gravações de Clara, os documentos falsificados, os depoimentos das outras vítimas e entregar tudo simultaneamente para a polícia, para a imprensa e para o conselho diretor da Salvatore Corporation. A ideia era criar um escândalo tão grande que Enrico não conseguiria abafar ou controlar. Mas precisavam de uma coisa crucial, evidência direta de que Enrico estava monitorando e ameaçando Eleonora atualmente. Algo que não pudesse ser negado, ou explicado como preocupação com segurança. Foi então que Eleonora teve uma ideia que a gelou até os ossos. Preciso fazer ele confessar. Gravado. Como? Vou ameaçar deixá-lo. De verdade desta vez. Ele vai surtar, vai dizer coisas que não deveria, e eu vou gravar tudo. Sofia agarrou a mão da irmã. Eleonora, isso é perigoso demais. E se ele ficar violento? Ele nunca foi fisicamente violento comigo, só emocionalmente manipulador. Até agora, disse Clara sombriamente, homens como ele escalam a violência quando se sentem encurralados. Então, não vou deixá-lo se sentir encurralado. Vou fazer parecer espontâneo, emocional, como se fosse só mais uma briga de casal. Elas passaram dias planejando cada detalhe. Eleonora usaria um gravador pequeno, escondido na roupa.
Sofia ficaria em casa, pronta para chamar ajuda se necessário. Clara e Roberto estariam esperando em um carro próximo ao prédio da empresa, caso ela precisasse de uma fuga rápida. Na sexta-feira à tarde, Eleonora pôs o plano em ação. Esperou até que o escritório estivesse vazio. Depois entrou no escritório de Henrico com uma expressão determinada que não era totalmente fingida. "Precisamos conversar", disse ela, fechando a porta atrás de si. Henrico ergueu os olhos dos documentos. Notou imediatamente que algo estava diferente. "Sobre o quê?" "Sobre nós. Sobre isso que você chama de relacionamento." Ele recostou na cadeira, estudando-a. "Estou ouvindo." "Não aguento mais, Henrico. As câmeras, o rastreamento, o controle. Isso não é amor. Isso é prisão. É proteção. É obsessão doentia." A voz dela subiu e ela deixou a raiva verdadeira aparecer. "Você me transformou numa prisioneira. Você está sendo dramática." "Dramática?" Eleonora se aproximou da mesa dele. "Você monitora cada passo meu. Controla minha irmã através da chantagem do tratamento. Invadiu nossa privacidade de todas as formas possíveis. Como isso é normal?" "É normal porque eu te amo", disse ele, levantando-se, "e porque você é minha." "Eu não sou propriedade sua." "É sim." A máscara civilizada começou a cair. "Desde a primeira noite que dormiu comigo, desde que aceitou meu dinheiro, você se vendeu para mim, Eleonora. E agora é minha para sempre." "Então foi só isso? Uma transação? Você comprou uma escrava?" "Comprei uma mulher que precisava de dinheiro para salvar a irmã. E agora essa mulher é minha responsabilidade. E se eu quiser ir embora?" Os olhos dele se estreitaram perigosamente. "Não vai querer. Mas se eu quiser, então você vai descobrir que Sofia pode ter uma recaída muito repentina, que o tratamento experimental pode ser interrompido por complicações médicas inesperadas. Você mataria minha irmã para me manter prisioneira? Eu faria qualquer coisa para te manter comigo." Ele rodeou a mesa, aproximou-se dela com movimentos predatórios. "Qualquer coisa, Eleonora. Porque é assim que o amor funciona na minha família. Nós não deixamos as pessoas que amamos nos abandonarem. Nunca." "Como seu pai fez com a amante dele." Henrico parou abruptamente. "Como você soube sobre isso?" "Pesquisei. Li os jornais antigos. Sua mãe também. Era prisioneira dele? Minha mãe era fraca. Não conseguiu lidar com o amor do meu pai. Ela se suicidou para escapar dele, não foi?" "Cale a boca." A voz dele ficou perigosamente baixa. "E a amante? Ele realmente a matou quando ela tentou deixá-lo?" "Cale a boca!" Henrico explodiu e esmurrou a mesa com tanta força que ela tremeu. "Você não sabe de nada sobre minha família. Sei que todos os homens salvatores são monstros. Sei que você aprendeu desde criança que amor é controle, que possuir é mais importante que amar de verdade. E mesmo sabendo disso, disse, ele controlando a voz com esforço visível, você ainda está aqui, porque no fundo você gosta de ser possuída, gosta de ser minha. Estou aqui porque você me chantageou, porque está usando minha irmã como refém. E vou continuar. Usando, disse ele simplesmente, pelo tempo que for necessário, até você parar de lutar e aceitar que me pertence. Era tudo o que ela precisava. A confissão estava gravada, clara, inegável. Henrico havia admitido chantagem, ameaças, até uma possível implicação nos crimes do pai. Você é um monstro, disse ela, recuando em direção à porta. Sou o seu monstro, respondeu ele. E você nunca vai escapar de mim. Mas ela já estava saindo, o coração batendo descontroladamente. Tinha o que precisava. Agora, era questão de colocar o resto do plano em ação antes que Henrico percebesse o que havia acontecido. O plano foi executado com precisão cirúrgica. Na segunda-feira pela manhã, enquanto Henrico estava em uma reunião com investidores japoneses que duraria pelo menos 3 horas, Eleonora colocou tudo em movimento. As evidências foram entregues simultaneamente à Polícia Federal, ao Ministério Público, à imprensa e ao Conselho Diretor da Salvatore Corporation. Clara, Isabela e Fernanda prestaram depoimento no mesmo horário.
em delegacias diferentes, criando um caso que seria impossível de abafar. Às 11 da manhã, quando Henrico saiu da reunião, sua vida havia desabado. Os seguranças da empresa o estavam esperando com um mandado de busca e apreensão. Seus ativos pessoais foram congelados, seus passaportes confiscados, e ele foi levado para prestar depoimento sobre acusações de stalking, chantagem, falsificação de documentos e associação com o homicídio não resolvido que o pai havia cometido décadas antes. Eleonora estava em casa quando recebeu a ligação de Roberto confirmando que Henrico havia sido preso preventivamente. Ela desabou no sofá, chorando de alívio e exaustão. Sofia a abraçou também em lágrimas. Acabou, sussurrou Sofia. Realmente acabou. Mas a liberdade veio acompanhada de uma dor inesperada. Durante os meses de investigação que se seguiram, Eleonora descobriu camadas ainda mais profundas da psicopatia de Henrico. Havia outras vítimas além das que elas conheciam, mulheres que haviam sido intimidadas ao silêncio, carreiras destruídas, vidas arruinadas. O Império Salvatore havia sido construído não apenas sobre negócios questionáveis, mas sobre um padrão sistemático de abuso psicológico. O que mais a abalou foram as cartas que ele enviou da prisão. Não eram ameaças ou tentativas de manipulação, eram confissões dolorosas de um homem confrontando seus próprios demônios pela primeira vez. Eleonora, escreveu ele na primeira carta, sei que você nunca vai me perdoar, e não deveria mesmo. Mas preciso que saiba que, quando disse que te amava, era verdade. Era a única coisa verdadeira em meio a toda a loucura. O problema é que eu nunca aprendi a amar sem destruir. Meu pai me ensinou que amar é possuir, que cuidar é controlar. Levei 35 anos para perceber que isso não é amor. É medo. As cartas continuaram chegando semanalmente. Ele contava sobre as sessões de terapia obrigatórias na prisão, sobre como estava começando a entender o trauma geracional que havia moldado sua família, sobre a culpa que carregava por ter repetido os padrões destrutivos do pai. Eu poderia ter sido diferente, escreveu numa carta particularmente angustiante. Se tivesse tido coragem de procurar ajuda antes, se não tivesse deixado o medo do abandono, me transformar no monstro que me criei para nunca ser abandonado. Você me mostrou o que era possível, me mostrou uma forma de amar que era generosa, que era sobre dar em vez de tomar. Mas quando tive isso nas mãos, fiquei com tanto medo de perder que acabei destruindo. Eleonora lia cada carta com o coração partido. Não era pena que sentia. Era luto. Luto pelo homem que Henrico poderia ter sido, pela conexão real que havia existido entre eles antes que o controle e a obsessão envenenassem tudo. Sofia se recuperou completamente. O tratamento foi concluído com sucesso em outro hospital, e os médicos declararam que ela estava em remissão total. Ela voltou a escrever, publicou um livro de crônicas sobre a experiência de quase morrer e recomeçar, que se tornou um best-seller inesperado. Você salvou minha vida, disse Sofia numa tarde, enquanto revisava as provas do livro. Mas pagou um preço alto por isso. Valeu a pena, respondeu Eleonora, e era verdade. Além do mais, não perdi tudo. Aprendi coisas sobre mim mesma que nunca teria descoberto de outra forma. Como o quê? Que sou mais forte do que imaginava, que posso amar intensamente sem me perder no processo, que mereço um amor que me liberte, não que me prenda. 1 ano após a prisão de Henrico, Eleonora recebeu uma carta diferente das outras. Não era da prisão, era de uma clínica de reabilitação psiquiátrica. Consegui uma transferência para tratamento, escreveu ele. Não sei se vai fazer diferença, mas quero tentar. Não para te reconquistar. Sei que isso nunca vai acontecer e não deveria mesmo, mas porque quero quebrar o ciclo. Quero que, se um dia eu sair daqui, seja como um homem capaz de amar sem destruir. A carta terminava com um pedido que a surpreendeu. Sei que não tenho o direito de pedir nada, mas gostaria de saber que você está bem, que encontrou a felicidade que merece, que não deixou o que eu fiz com você impedir de amar. De novo, porque se há uma coisa que aprendi aqui, é que o verdadeiro amor quer a felicidade da outra pessoa, mesmo que essa felicidade não inclua você. Pela primeira vez em meses,
Eleonora decidiu responder. Henrico, escreveu, estou bem. Estou construindo uma vida nova, baseada em escolhas saudáveis e relacionamentos que me respeitam. Sofia está curada e feliz. Nós estamos seguras, livres e aprendendo a confiar novamente no mundo. Não vou dizer que te perdoo porque o que você fez foi imperdoável, mas desejo que você encontre paz e se torne a pessoa que sempre teve potencial para ser, não pela nossa história, mas pelas mulheres que cruzarem seu caminho no futuro. Ela nunca enviou a carta. No final, guardou-a numa gaveta, junto com as outras correspondências dele. Parte de seu processo de cura era entender que algumas histórias não precisavam de resolução clara. Algumas feridas cicatrizavam melhor quando não eram cutucadas constantemente. 2 anos depois, Eleonora conheceu Miguel, um médico veterinário que cuidava de animais abandonados. Ele era gentil sem ser possessivo, forte sem ser controlador. Quando ela contou sua história, ele simplesmente a abraçou e disse: Obrigado por confiar em mim. Prometo nunca dar motivos para você se arrepender dessa confiança. Foi com Miguel que ela aprendeu como era ser amada de verdade, com liberdade, com respeito, com a segurança de saber que poderia partir a qualquer momento e ainda assim ser querida. Era um tipo de amor que a fortalecia em vez de diminuí-la, que a incentivava a crescer em vez de limitá-la. Na véspera do casamento com Miguel, 3 anos após sua libertação, Eleonora recebeu uma última carta de Henrico. Desta vez ele estava sendo liberado da clínica. Ouvi que você vai se casar, escreveu ele. Estou genuinamente feliz por você. Espero que ele saiba o tesouro que tem. Quero que saiba que estou diferente agora. Não curado. Acho que alguns danos são permanentes, mas diferente. Aprendi a reconhecer meus padrões destrutivos, a pedir ajuda quando sinto que estou perdendo o controle. Vou me mudar para o interior, trabalhar com ONGs que ajudam vítimas de violência doméstica. Talvez seja uma forma de pagar por parte do mal que causei. Você me ensinou que o amor verdadeiro é sobre dar liberdade, não tirá-la. Obrigado por essa lição, mesmo que eu tenha precisado perder tudo para aprendê-la. Na manhã do casamento, Eleonora estava diante do espelho, ajustando o véu simples que havia escolhido. Sofia apareceu atrás dela, radiante de saúde e felicidade. Nervosa? Perguntou Sofia. Não, respondeu Eleonora. E era verdade. Pela primeira vez na vida, tenho certeza absoluta de que estou fazendo a escolha certa. Mesmo depois de tudo que passou? Não tem medo de amar de novo? Eleonora se virou, segurou as mãos da irmã. Aprendi que o problema nunca foi amar. O problema era aceitar um tipo de amor que não era saudável. Miguel me ama como você me ama, querendo minha felicidade, minha liberdade, meu crescimento. Não tem nada a temer num amor assim. Durante a cerimônia, quando Miguel prometeu amá-la, respeitá-la e apoiar seus sonhos, Eleonora sentiu uma paz profunda. Havia sobrevivido ao pior tipo de obsessão e encontrado o melhor tipo de amor. Havia salvado Sofia, salvado a si mesma, e até mesmo contribuído para salvar outras mulheres ao expor Henrico. Quando saíram da igreja como marido e mulher, ela olhou para o horizonte de São Paulo, a mesma cidade onde havia vivido seu pesadelo, e encontrado sua redenção. O sol brilhava forte, prometendo um futuro luminoso construído sobre bases sólidas de amor verdadeiro, respeito mútuo e liberdade compartilhada. Em algum lugar da cidade, ela sabia que Henrico estava começando sua própria jornada de redenção. Ela não sabia se ele conseguiria mudar completamente, mas escolheu acreditar que pessoas podem crescer, aprender, se tornar melhores versões de si mesmas. E enquanto caminhava de braços dados com Miguel em direção ao futuro, Eleonora carregava consigo as cicatrizes do passado, não como feridas abertas, mas como lembretes de sua força, de sua capacidade de sobreviver, de amar e ser amada da forma certa. Porque no final, ela havia aprendido a lição mais importante de todas, que o amor verdadeiro